1 Samuel, capítulo 8, é onde nós faremos a leitura dessa noite. Primeira Samuel, capítulo 8. Amém. Todos os irmãos acharam? Amém. Marca a sua Bíblia assim, onde ela está parada. Se você tiver com o seu celular também, vai usá-lo para ler a Bíblia, pode pegá-lo. Eu gostaria que nós levantássemos assim para o alto. Nós vamos colocar a nossa confissão de fé ali. E eu gostaria que no 3 você pudesse falar com as palavras mais sinceras o que nós vamos declarar aqui nessa noite. Vamos juntos? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite nós bendizemos o Teu nome. Te louvamos por Sua graça e misericórdia em nossas vidas. E queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar no culto dessa noite. Eu humildemente peço ao Senhor que o Senhor me capacite para que eu possa falar da Sua palavra, para que, Senhor, a igreja possa ouvir as palavras mais sinceras que descem do coração do Senhor para essa casa, Pai. Nós oramos a Ti, te agradecemos por tudo que nós já recebemos até esse momento, mas nós queremos nos aprofundar mais na Sua palavra, Senhor. E por isso nós Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 8. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-nos, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele,
fazer a colheita, fabricar armas de guerra, equipamentos para os seus carros de guerra, tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras, tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e dos olivais e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais, da colheita das uvas, dará aos seus oficiais, aos seus criados, também tomará de vocês, para o seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa de um rei, que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse-lhe: não, queremos um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: atenda-nos, e eu lhes darei um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Você pode se sentar, ficar à vontade no seu lugar. Meus irmãos, esse mês o Senhor me direcionou a falar algumas coisas sobre o reino de Deus. Eu não sei você, mas eu gosto muito e eu quero muito que o reino de Deus chegue logo para nós podermos viver as coisas dos céus, amém? E lendo e vendo sobre o reino de Deus, eu cheguei a pregar algumas mensagens no mês de novembro também sobre isso. Eu entendi uma coisa, que todo reino tem um rei. Todo reino precisa de um rei, de alguém que se sente numa cadeira e governe de fato como é necessário. E o povo de Israel teve um privilégio que nenhuma outra nação teve ao longo de sua história, que era ter um rei chamado Deus. Nenhuma outra nação teve um rei como Israel teve a oportunidade de ter, o próprio Senhor sendo seu rei e governando sobre ele. Você está comigo aqui? Aquela nação não precisava de ninguém, porque eles já tinham o rei dos reis sobre eles. Mas, entretanto, essa história nos diz que, apesar de não terem um rei, um dia eles resolvem pedir um rei para Deus. Até esse momento que nós lemos em 1 Samuel capítulo 8, Israel nunca teve um rei. Ela passou por uma administração de Abraão, de Isaac. Quando chega em Moisés, eles ganham uma opção de profeta para governar o povo, que era Moisés. Depois disso, passa-se por um momento de juízes, e passam-se vários e vários juízes, até que o último juiz de Israel, chamado Samuel, está governando o povo nesse momento, não como rei, mas como alguém que ouvia a voz do rei. E um dia ele está cuidando das coisas, ele está sendo um bom juiz, e alguém vira para ele e diz assim: olha, nós queremos um rei. Todo mundo tem um rei, nós também queremos ter o nosso. Todas as pessoas querem ter um rei, e nós como nação também queremos ter um rei, Samuel. E sabe qual que é o problema disso? Não tinha nada de errado neles quererem um rei, se eles já não tivessem o rei do lado deles. E lendo essa história, isso mostra no meu coração que muitas vezes o coração do homem ele é enganoso, porque ele já tem tudo o que precisa e ele ainda quer mais. E quando eu comecei a anotar essa palavra, o Senhor me deu um nome para essa palavra: Rei dos Reis.
E nessa noite o que eu quero que você entenda é que você já tem tudo aquilo que você precisa. Você tem o Rei dos Reis do seu lado. Você não precisa de outro rei governando na sua vida. Você está comigo aqui? Nós já temos um rei que é o Rei dos Reis e ele cuidará de nós em todas as coisas. Você crê nisso? Só que como nós devemos nos portar diante desse Rei dos Reis? O que fazer e principalmente o que não fazer para que nós tenhamos o Rei dos Reis governando sobre nós? E essa história, ela fala muitas coisas a nós. Se nós olharmos, por exemplo, o versículo 5, o versículo 5 diz assim, vamos lá para o 4. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Samuel é o último juiz até então da nação de Israel. Samuel tem 2 filhos, como a história diz, e ele nomeia esses filhos para cuidarem de funções jurídicas em 2 cidades pequenas do estado de Israel. E o desejo de Samuel é treinar os seus filhos para que os seus 2 filhos sejam os próximos juízes que vão governar Israel. Só que de repente, o povo de Israel, eles fazem uma reunião porque os filhos de Samuel, eles tinham um problema. Eles começaram a exercer funções de juízes e se corromperam. Alguém chegava com uma propina para eles, eles aceitavam. Alguma mulher, mesmo eles já tendo relacionamento, queria se envolver com eles se envolviam. E eles começaram a ter uma série de comportamentos que não batiam e não cabiam com as funções de alguém que precisava ser um justo juiz, ainda mais trabalhando para um justo rei, que é o Rei dos Reis. E agora, a porção dos grandes homens imponentes de Israel se reúnem diante de Samuel e diz para ele, Samuel, cara, você está velho, teus filhos estão pintando e bordando, faz um favor para nós, sai da tua cadeira de juiz e ruma um rei para a gente, porque todo mundo tem e nós queremos ter também. Consegue entender agora o que está acontecendo? A primeira coisa que eu vejo nesse texto, irmãos, é algo que chama a minha atenção, porque parando para pensar em um raciocínio muito lógico, o que eu vejo que, na verdade, o povo deveria ter perguntado para Samuel, ou pedido para Samuel, era uma outra coisa completamente diferente. Samuel, chama a atenção dos seus filhos, eles estão agindo errados, e eles precisam ter uma boa conduta. Faria mais sentido. Ou então, Samuel, os seus filhos não te escutam, não te obedecem, você é um homem de Deus, mas olha aqui, seus filhos não são não. Procure outros homens e unja eles como juízes, para que eles possam ser a voz de Deus para nós. Faz sentido? Só que o que aqueles homens fazem? Samuel, você está velho, sai fora. Nós não queremos mais juízes, nós queremos um rei. Irmão, presta atenção nisso aqui em nome de Jesus. Eles não fizeram o que precisava ser feito. Eles procuraram uma novidade para tentar resolver um problema que já havia ali. O certo era pedir outro juiz, mas eles quiseram uma novidade, nós queremos um rei. Sabe o que Champlin fala? Você mudar o título de um homem não vai mudar a essência de quem ele é. Poderiam colocar outros reis e outros juízes, um coração corrupto nunca vai fazer o que um homem e uma mulher de Deus precisa fazer.
Só que o assunto que eu quero falar com você não é sobre esse, mas é o seguinte: quando nós queremos arrumar uma novidade para resolver um problema, a gente não resolve o problema inicial e a gente ainda arruma outro problema pela novidade que nós estamos querendo trazer. Você percebe agora o grande erro de Israel? Eles não precisavam de um rei, eles precisavam de um juiz que fosse exortado, que fosse chamado de atenção, que tomasse um puxão de orelha, mas eles não queriam isso, eles queriam uma novidade. Traz uma novidade para nós e a novidade vai arrumar o nosso problema. Posso falar uma coisa para você em nome de Jesus? Não adianta nós queremos trazer coisas novas para resolver um problema velho. Nós precisamos resolver os nossos problemas para aí sim as novidades virem como bênção sobre nós à medida desse problema. Está comigo aqui em nome de Jesus? Quando eu chamo uma novidade, eu tiro o rei dos reis do lugar dele, mas quando eu me alinho para resolver um problema, eu estou dizendo: Rei dos reis, pode vir, que eu estou colocando a minha casa em ordem. Tem muita novidade vindo em umas igrejas aí, não tem? É a unção do CPF, é o óleo da botija de azeite, do bronze, o polido da coluna de Moisés. Meu irmão, a solução sempre vai ser o mesmo: a pregação do Evangelho, a oração e a súplica daqueles que clamam ao Senhor. Se nós entendemos isso nessa noite, nós vamos parar de buscar novidades e entender uma realidade que precisa estar no nosso coração. Irmãos, esses homens acharam que um político ia resolver o problema deles. Cá estamos nós, 2024 anos depois de Cristo, 7.000 anos depois dessa história, e o nosso problema continua o mesmo. A política nunca resolveu o problema da nossa nação. Entra a esquerda, sai esquerda, entra a direita, sai direita, entra a ditadura, sai ditadura, entra socialismo, sai socialismo. A política não vai resolver o problema que é meu e seu para a gente resolver. Você crê nesse nome de Jesus? Nós podemos ter opinião política, sim, mas não são eles que vão resolver os nossos problemas. Cristo nos deu a oportunidade de resolver os nossos problemas nele. Não é o prefeito dessa cidade que vai mudar a sua história, é você. Você crê nisso em nome de Jesus? Então fala um amém, pelo amor de Deus aí. Uns confiam em homens, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Mas essa história não para por aí, porque olha o que o texto diz. No mesmo versículo 5, só recapitulando: e disseram-lhe: tu és idoso, teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora para nós um rei que nos lidere. E preste atenção depois dessa vírgula: a semelhança de outras nações. Meus irmãos, esse povo sabia que eles não precisavam de rei. Esse povo não tinha necessidade alguma de ter um rei, porque eles tinham o rei dos reis ao lado deles. Só que sabe qual que foi o problema? O texto é claro em dizer: nós queremos um rei à semelhança das outras nações. Se você ver aqui, salvo engano, o versículo 9, de novo eles estão falando assim: nós queremos um rei, porque todas as outras nações têm os seus reis. Nós precisamos entender uma coisa nessa noite. Existe uma arma letal que mata os seres humanos mais do que a guerra, chamada comparação. A gente gosta do carro que a gente tem, a gente gosta da casa que a gente mora, a gente gosta da nossa família, a gente gosta do celular que a gente tem, até a gente abrir o Instagram e ver alguém com um celular mais novo do que o nosso, uma casa aparentemente mais bonita que a nossa, um carro aparentemente mais bonito que o nosso, uma família aparentemente mais feliz que a nossa.
Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite, meu irmão e minha irmã, nós não estamos sendo chamados para querer ser a semelhança das outras pessoas, nós somos chamados para ser a imagem e semelhança de Cristo, e nós precisamos ser não o que os outros estão fazendo, não o que os outros são, mas o que Cristo sonhou para nós sermos. Você está aqui comigo? Quando nós queremos dizer para Deus, Deus, eu não quero que o Senhor faça o que o Senhor tem que fazer em mim, faz o que o Senhor está fazendo na vida do pastor João. Deus, eu não quero o que o Senhor tem para mim, eu quero o que o Senhor tem para a vida da Fernanda do louvor. Senhor, eu não quero o que o Senhor tem para mim, eu quero o que o Senhor tem que está fazendo na vida do irmão, que eu estou vendo que ele está bombando, parece que ele está ganhando muito dinheiro. Meu irmão, para de olhar para o lado, começa a olhar para o alto. Para de olhar para as coisas que estão ao seu redor, olhe para Cristo. Cristo tem sonhos maravilhosos para você. Deixa eu te contar um testemunho. A minha vida inteira, o meu sonho foi trabalhar em banco. Meu Deus, quando eu entrei no banco para trabalhar a primeira vez, que satisfação. Mas depois de começar a trabalhar um tempo, e ver a realidade de que um bancário tem, eu fui vendo que aquilo não era para mim. Comecei a ter dores no estômago, eu comecei a levantar no meio da noite, eu comecei a ver como é que era o nível de cobrança de quem trabalhava nesse lugar, eu comecei a não ficar bem, a não ficar legal. E eu entendi, e eu até oro pela vida de algum bancário que estiver aqui nessa noite. Eu me compadeço de você. Mas eu entendi que Deus não precisava de mais um bancário, Ele precisava de mais um pastor. E eu até ganho menos que um bancário, mas eu sou mais feliz porque eu estou vivendo o lugar que Deus quer que eu esteja. Não se preocupe com o dinheiro, irmão. Preocupe em estar no lugar que Deus sonhou para você estar. Se é a sua profissão, glória a Deus por ela. Se é o lugar que você está, glória a Deus por ele. Você tem exatamente o que você precisa ter. Você está no lugar que você precisa estar. Não olhe para o lado, olhe para Jesus. Ele está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida. Olhe para a sua mão. Olhe para ela. A minha é feia, a sua é linda. Olha que mão bonita que Deus te deu. Cada dedo desse é totalmente diferente um do outro. Se você olhar, tem uma digital na ponta de cada um desses dedos e ela não é igualzinha nenhuma. Se você olhar para a sua mão, as digitais também são diferentes. E ainda tem uma notícia: essa sua mão, nos 10 dedos que você tem, cada um tem uma digital que ninguém mais no universo tem uma igual à sua. Deixa eu revelar algo para você nessa noite, meu irmão. Deus te fez único, com as suas peculiaridades, com os seus dons, com os seus talentos, com aquilo que você faz de bom, com o seu jeitinho, com o seu corpo, com o seu cabelo, com os seus olhos. Você é único e não queira ser semelhante aos outros. Você é você, eu sou eu e nós somos de Cristo. Você é único, meu irmão. Deixe Jesus ser o seu rei e você ser aquilo que Ele precisa que você seja. Mas essa palavra, ela não para por aqui. Porque olha o que diz o versículo 7 para nós. E o Senhor lhes respondeu: desculpe. Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Meus irmãos, presta atenção nisso aqui. Deus está dizendo para eles que eles rejeitaram o Senhor como seu rei. Sabe o que eu percebi nesse texto? Aquele povo não falou hora nenhuma que eles não queriam que Deus fosse o rei deles. Você notou isso enquanto nós líamos? Não tem um versículo do capítulo 8 que as pessoas estão dizendo assim: nós queremos que Deus não governe sobre nós.
Não tem um ponto desse texto que diz que o povo queria que Deus não fosse rei deles. Eles falaram que não queriam que Samuel governasse. Eles disseram que eles queriam um rei humano para governar sobre eles. Mas em momento nenhum eles abriram sua boca para blasfemar contra Deus. Você está aqui comigo? Porém, entretanto, todavia, ainda assim, Deus entendeu o coração deles e pelo coração deles, Deus entendeu que eles o rejeitaram. Irmãos, isso aqui é muito forte. E isso é muito forte, sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que rejeitar a Deus é abrir a nossa boca e dizer assim, ó, eu odeio a igreja, eu odeio Deus, eu odeio o mundo que Ele fez. Muitas vezes nós achamos que rejeitar a Deus é virar e falar assim, eu rejeito o Espírito Santo e eu não quero mais nada disso. Muitas vezes nós achamos que rejeitar a Deus é falar claramente, eu odeio Deus, eu não quero viver para Deus, eu não quero contato com Deus. E isso é rejeitar a Deus. Mas sabe o que esse texto está mostrando para nós? Que é possível rejeitar a Deus sem abrir a nossa boca, mas com as nossas atitudes. É possível rejeitar a Deus sem que da nossa boca saia que nós não gostemos dele, mas só o fato de nós darmos mais importância para outras coisas que não sejam Deus, de queremos colocar outros reis no nosso coração que não sejam Deus, podem fazer de nós pessoas que estão rejeitando a Deus sem perceber isso. Já viu aquele ditado? As suas atitudes estão falando mais alto do que o que você está falando. Aquilo que você tem feito tem ecoado mais que as palavras que saem da sua boca. O Senhor não está procurando aqueles que falam que o amam. Ele está procurando aqueles que confessam e vivem para o Evangelho da sua glória. Eu quero te dar alguns exemplos de reis que têm sentado no nosso coração e a gente não percebe. A gente diz que ama a Deus, mas se for para ganhar mais dinheiro, a gente faz qualquer coisa, inclusive não ter tempo para Ele. A gente diz que ama a Deus, mas nós estamos entregando a nossa vida para o pecado, nos enfiando num lamaçal de pecado e sem perceber nós estamos fazendo assim, Deus, sai do trono do meu coração e deixa isso aqui, ó, sentar no lugar um pouquinho. Deus, sai um pouquinho do trono do meu coração e deixa o meu filho sentar nele. Deus, sai um pouquinho do trono do meu coração e deixa o meu interesse pelas finanças sentar um pouquinho aqui. Deus, sai um pouquinho e deixa o pecado sentar um pouquinho aqui no trono do meu coração. Só um pouquinho e depois o Senhor volta. Em outras palavras, isso também é rejeitar o Rei dos Reis. Você está comigo aqui? E se isso estiver acontecendo nessa noite, meu irmão, nós podemos orar a Deus e pedir que Ele faça um milagre em nós. Só que essa história conclui dizendo o seguinte, são muitos versículos, mas eu quero lê-los com você, são 9 especificamente. O versículo 10 vai dizer assim, Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo, e preste atenção nisso, o rei que reinará sobre vocês reivindicará a direito o seguinte, ele tomará os seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, para correr à frente dos seus carros de guerra, colocará como comandantes de 1000, outros como comandantes de 50, ele os fará arar a terra dele, fazer colheita, fabricar armas de guerra, equipamentos para os seus carros de guerra, tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras, tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas, dos olivares, e dará aos criados dele, tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e dará aos seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os seus servos e servas e o melhor do gado, dos jumentos. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos e vocês mesmos se tornarão escravos dele.
Todavia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não ouvirá vocês. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Israel e disse: não queremos um rei. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Deus está virando para eles e dando um recado expresso. Vocês querem um rei? Então deixa eu falar para vocês. Esse rei vai pegar seus filhos, vai pôr ele para trabalhar na roça dele. Esse rei vai pegar os seus filhos e vai pôr para eles ararem a terra, vai pegar 1/10 da terra dos seus filhos, vai pôr os seus filhos para lutar na guerra, vai pôr os seus filhos para ser linha de frente, para morrer no lugar dele. Ele vai acabar com tudo que vocês têm e ainda assim vocês querem um rei? E a resposta do povo foi: a gente quer tudo isso para a nossa vida. Quando eu desço do altar, eu costumo chamar isso de burrice. Mas aqui em cima eu tenho que usar uma palavra mais formal: ignorância. Tem que ser muito ignorante para escutar Deus falando que a pessoa vai sofrer e mesmo assim ela querer o sofrimento, sim ou não? Só que sabe o que me assusta? Porque Samuel conclui dizendo assim: vocês vão ser escravos desse rei que vocês estão querendo colocar no lugar de Deus. E é uma triste realidade que talvez o Espírito Santo esteja batendo na porta do nosso coração hoje, dizendo assim: tem certeza que você vai querer que o dinheiro seja rei do seu coração? Ele vai acabar com a sua família, ele vai acabar com a sua casa, essa ganância pelo dinheiro vai acabar com a sua saúde. Tem certeza que você quer esse rei? E a nossa resposta é: eu quero, Deus. Talvez o Senhor está perguntando para nós assim: tem certeza que você vai querer que esse pecado se assente no coração seu? Ele vai destruir a sua família, ele vai destruir os seus filhos, você vai ser difamado, você vai perder a moral no meio da comunidade cristã, você vai deixar de ser quem você é na rua, vão falar mal de você por conta desse pecado. Tem certeza que você vai querer que o pecado seja o rei do seu coração? E a nossa resposta para Deus é: Nessa noite talvez Deus esteja dando um recado para nós. Não para a gente falar mas para a gente falar Quer sofrer? Não, Senhor, eu não quero. Talvez nessa noite o Espírito Santo esteja direcionando a nós para que nós possamos, na verdade, tirar os ídolos que se sentaram no trono do coração nosso e dizer para eles: ei, pecado, ei, ganância, ei, problemas, tem uma ordem de despejo para vocês. O Rei dos Reis quer sentar de volta no coração e no trono do meu coração, e eu vou deixar ele se assentar aonde ele precisa se assentar. Chega. Nessa noite tem muitos reis brigando para se assentarem no nosso coração. Mas a resposta de nós precisa ser deixar o Rei dos Reis cuidar do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito. E eu tenho certeza que se nessa noite você quiser, o Senhor vai voltar a ser a prioridade na sua vida. Eu queria te convidar para você ficar de pé e juntos nós orarmos ao Senhor. Sabe, eu dei alguns exemplos aqui. A Bíblia mesmo fala que o dinheiro é o principal concorrente de Deus. Mas muitas vezes pode ser um relacionamento que tem sido mais prioridade do que Jesus. Muitas vezes pode ser um interesse por um sonho grande que você quer. Às vezes o sonho de ter um trabalho num lugar X. Às vezes o sonho de estar em outro lugar. Isso tem dominado tanto o seu coração a ponto de você ir se distanciando de Deus quando deveria estar mais perto dele. Nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Mas nessa noite o Senhor vai derrubar cada um deles. E ele vai ser rei sobre todos os outros reis que já passaram aí dentro do seu coração. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nessa noite eu oro, Senhor,
pelos sonhos de cada irmão que está aqui nessa noite. Pai, eu sei que cada um aqui tem uma realidade, Senhor. E muitas vezes a nossa realidade faz nós olharmos mais para as coisas que a gente quer do que para o Senhor. Mas nessa noite nós queremos dizer que o Senhor é o nosso Rei e o Senhor tem prioridade para entrar e sentar no trono do nosso coração. Mateus 5 diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei em sua casa e ele ceará comigo. Nessa noite nós estamos, Senhor, com o nosso coração aberto para o Senhor entrar, nós estamos com a casa limpa para o Senhor entrar, e nós queremos dizer ao Senhor nessa noite: pode entrar e sentar no trono, na cadeira principal do nosso coração, Senhor. Nós não queremos viver mais para nós, nós queremos viver para o Senhor. Nós não queremos mais colocar as nossas prioridades em cima do Senhor, nós queremos viver do Senhor. Nessa noite nós declaramos: não há problema em ganhar dinheiro, não há problema em ter um bom cargo, não há problema em ter um bom trabalho, não há problema em passar tempo com a nossa família, mas nós reconhecemos que tudo isso é bom, mas o Senhor é melhor que todas essas coisas. Nós declaramos a Ti, Pai, seja o Rei do nosso coração.